Olha, na escola na qual eu dou aula, no Colégio de Aplicação da FRJ, os alunos têm muito interesse pela ditadura. Eles querem sempre saber sobre a ditadura, né? Acho que tem a ver com o colégio no qual eles estudam, que é um colégio com determinada proposta pedagógica, progressista, etc. Acho que algumas vezes tem a ver com experiências familiares que eles tentam entender e eles tentam referenciar, né? Buscar referências para entender aquilo que eles escutam em casa. Acho que tem a ver, de uma forma geral, com a quantidade de referências à ditadura militar que existe, que a gente encontra todos os dias, né? Então, a primeira coisa é pensar que no meu colégio existe uma demanda por parte dos alunos, que é uma demanda muito mais de curiosidade para saber sobre a ditadura, sobre o que foi a ditadura, etc. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que o professor de história ainda tem um lugar de autoridade nessa história da ditadura. Uma vez, em 2014, teve uma reportagem, uma matéria de uma televisão, de um canal de televisão que foi ao colégio e perguntou para uma aluna se ela achava que era importante aprender a história da ditadura na escola. E a aluna respondeu uma coisa que na época eu fiquei até assim, não, é muito importante aprender na escola, e a gente tem que aprender na escola porque o professor é aquele que sabe mesmo o que aconteceu, né? Eu fiquei com essa responsabilidade porque eu era professora dela, mas ao mesmo tempo ela revela ali que o nosso lugar é um lugar específico. Que o nosso lugar não é o lugar do pai ou da mãe ou do avô. O nosso lugar também não é o lugar de uma música que os alunos escutaram em relação à ditadura, ou de ouvir que o Chico Buarque teve músicas censuradas. Nosso lugar é um lugar de interlocução importante. E aí, eu acho que hoje, no momento que a gente vive, uma das nossas missões principais quando a gente vai falar da história da ditadura é primeiro abaixar a guarda de todo mundo. Primeiro tentar estabelecer um debate ou um ambiente em que as pessoas, primeiro os alunos, possam se expressar. Inclusive com memórias de familiares, etc., de uma ditadura como algo positivo ou de uma ditadura que não foi algo tão ruim assim, e de outras pessoas que vão trazer outras visões sobre a ditadura, como algo negativo, a questão da tortura, das violações aos direitos humanos, etc. E a primeira coisa é a gente tentar fazer da sala, não reproduzir na sala de aula o clima do debate que está em outros campos da sociedade. A sala de aula precisa se diferenciar, em certa medida, do que está acontecendo no âmbito familiar, ou no âmbito das amizades, ou no âmbito das redes sociais. Eu acho que se a gente não conseguir acalmar um pouco todos os discursos, todas as vozes que ficam falando sobre a ditadura e propor um debate, a gente não vai conseguir chegar muito adiante, né? E eu acho que para a gente, inclusive, conseguir trabalhar com os alunos que têm uma memória positiva da ditadura ou tem discursos próximos a ele que colocam a ditadura como algo positivo, eu acho que a gente tem que pensar muito bem que não é informação só sobre o que aconteceu na ditadura que vai fazer com que essas pessoas repensem as suas posições. Eu acho que hoje o maior objetivo dos professores de história é pensar em o que fazer com esse conteúdo. Porque às vezes a gente tem a impressão, ou a gente escuta muito a ideia de que se alguém não estudou história e não soube o que aconteceu na ditadura, essa pessoa pode vir a apoiar a ditadura. Na verdade, o que a gente está vendo hoje é que não é isso. Em primeiro lugar, algumas pessoas conhecem, têm informação e apoiam a ditadura. E, em segundo lugar, algumas pessoas têm algumas informações que elas não conseguem contextualizar corretamente, então a escola também serve para isso. Mas, em terceiro lugar, para esses alunos de hoje, para esses jovens de hoje, eu dou aula no ensino médio, para esses jovens de 16, 17, 18 anos, o que eu posso trabalhar, a grande questão é o que eu posso trabalhar na ditadura para que eles se sintam afetados por esse conhecimento. Não é a informação só, né? Não é você
entregar o Brasil Nunca Mais para eles, ou entregar o relatório final da Comissão Nacional da Verdade para eles, embora eu acho que esses documentos históricos podem e devem ser trabalhados em sala de aula, mas é você pensar como você vai fazer isso, como você vai conseguir um espaço de debate. Uma das coisas que eu acredito que a gente deve pensar é de abrir mão de fazer aulas que tenham um conteúdo de panorama geral da ditadura, porque a gente sempre tem pouco tempo. Então, se você quiser começar a falar de governo por governo, de ato institucional por ato institucional, você vai chegar ao final com um monte de informações e sem ter conseguido desenvolver alguma questão específica com os alunos. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode abrir mão é de pensar que você tem que falar tudo sobre a ditadura. E de você, talvez, escolher questões que tocam os seus alunos, que são mais sensíveis aos seus alunos, né? Então, na questão, por exemplo, das violações dos direitos humanos, existe toda a questão em torno da tortura, do desaparecimento, do assassinato, que é óbvio que faz parte desse sistema. Agora, às vezes, vale a pena acompanhar a trajetória de um desaparecido político e tentar trazer essa trajetória para perto do aluno de uma maneira mais aprofundada do que você dar números absolutos de quantas pessoas foram torturadas, de quantas pessoas foram mortas, etc, etc. Né? Às vezes, eu fiz um trabalho uma vez com os alunos que eu peguei vários documentos daqueles da censura, das músicas, que tinham censurado e às vezes tinha uma explicação sobre por que a música tinha sido censurada. E aí, eles trabalharam 6 ou 7 documentos da censura, vendo a música, vendo a parte que tinha sido cortada e vendo, sobretudo, as explicações dos censores para aquilo. E eles perceberam que, porque tem muito a ideia que o subversivo vai ser censurado, de que quem está defendendo a Revolução Comunista vai ser censurado. E quando você vai ver esses documentos da censura, o âmbito, a amplitude da ação autoritária é muito maior. E aí os alunos começam a se perguntar por que uma música que fala de drogas, que é uma coisa mais próxima do universo deles, está sendo censurada. Por que uma música que fala... tinha uma música, acho que do Gonzaguinha, em que o censor argumenta que era antipatriótico aquilo. E a gente começa a se perguntar o que é antipatriótico. Então, eu acho que a estratégia é você pensar quais são os seus alunos. Quem são os seus alunos que estão ali? E o que afeta os seus alunos? Mais do que querer dar um panorama geral. Às vezes é uma coisa que para você é muito importante, mas que pode afetar, incomodar, gerar uma reação do seu aluno muito menor do que em você. Né? Hoje, por exemplo, no CAP, tem um coletivo de alunas e alunos pretos, eles chamam CAPretos. Ora, se eu tenho essa atuação dos alunos dentro do colégio, eles estão fazendo atividades mensais no colégio, eu tenho que levar para eles a discussão da repressão ao movimento negro ou racismo dentro da ditadura, praticada pela ditadura. Né? Para a gente perceber também que o autoritarismo ele está muito mais disseminado, ou ele foi muito mais disseminado do que a gente imagina. E uma outra coisa que eu fiz uma vez, que funcionou com os meus alunos, foi histórias de familiares. Agora, as histórias... E aí eles fizeram histórias familiares e a gente teve um momento em que essas histórias eram discutidas em sala. É óbvio que você tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque você está falando de pai, mãe, avó, são pessoas de quem seus alunos gostam. Então, é também tentar perceber que as pessoas vão viver a ditadura de maneira diferente, que a ditadura não vai ser vivida de uma forma única por todos. E, a partir desse debate, como é que eles, discutindo essas questões das experiências diferentes, como é que eles se posicionam? É muito complicado você lidar com um aluno, com uma aluna que é filha ou neta de militar, e você exigir que imediatamente essa pessoa crie uma crise dentro da família, crie um estranhamento em relação aos seus familiares. Isso é o cotidiano do professor, mas você pode colocar ali as várias experiências e pensar sobre como cada um viveu. E eu acho que esse tem um último elemento aí para o ensino de história de uma maneira geral.
Nossos alunos hoje não convivem ou não se sentem incluídos em categorias mais gerais, de classe, de grupo social, etc. Nossos alunos, pelo menos os meus, eles se aproximam mais de trajetórias individuais. Teve uma vez que eu dei para eles um conto do Machado de Assis sobre escravidão e um texto de um livro didático sobre escravidão. E pedi para eles compararem os dois textos na aprendizagem deles sobre escravidão. E eles falaram que eles queriam ler mais literatura, porque eles conseguiam imaginar como é que era a vida da pessoa, o que a pessoa pensava, conseguiam ver uma pessoa. E numa narrativa didática, de um livro didático, para eles era tudo muito abstrato, né? E aí eu acho que dentro da sala de aula hoje esse também é um caminho. Esse é um caminho para a gente tentar trazê-los para o debate, é pensar trajetórias individuais, diferenciadas, tentar perceber que num tema sobre a ditadura, dentro de sala de aula, a gente não vai sair todo mundo pensando a mesma coisa. Mas assim, a gente como professor tem que pensar como encaminhar isso. So